Esta é a reunião do grupo Clara e Francisco de Assis, que é realizada no Centro Espírita União Espírita de Ribeirão Preto. Uma boa noite a todos. É um prazer, uma grande responsabilidade estar levando algumas palavras a vocês. Este que vos fala é uma pessoa que também está atravessando este deserto da pandemia, enfrentando problemas assim como todos, e tendo os seus acertos, os seus erros, que não são poucos, assim como todo ser humano que ainda não atingiu a perfeição. Eu me incluo entre estes que ainda está buscando se melhorar. Vamos fazer, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão? Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em achar gravemente, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre, mas, além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, este estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, pode cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação, que frequentemente deixa, desde esta vida, cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Eu estava agora há pouco, conversando com um amigo, e eu estava até desabafando com ele, né, falando assim o que eu sempre falo aí para os meus companheiros, e quando eu vou falar com alguém,
dizer algumas palavras aí para o pessoal. Eu sempre falo assim, gente, não é fácil ser espírita. E aí, eu desabafando com ele, eu falei assim, sabe por que não é fácil ser espírita? É interessante que ele só me escutou. E normalmente ele fala, me retruca e tal. Hoje ele só me escutou. Foi uma coisa incrível, né? Inspirada também. Sabe por que é muito difícil ser espírita? Porque a gente não pode, não tem como colocar a culpa do que acontece com a gente em outra pessoa. Eis a questão. E só que nós temos que compreender que nós somos humanos, nós somos imperfeitos. E uma das lições que está neste livro que eu acabei de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre os verdadeiros espíritas, que eu diria o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem. Qual é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita não é aquele que já faz, né, já atingiu aquele patamar de bondade, de amor, de caridade. Não, ele não fala isso. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça dia após dia em se melhorar. Este é o verdadeiro espírita. Para mim também, o verdadeiro cristão, né, a verdadeira pessoa de bem, o verdadeiro trabalhador, é aquele que se esforça para se melhorar dia após dia. E nós todos estamos atravessando esse deserto que agora desnudou a nossa alma, nos ajuda a nos conhecermos. Este momento é o momento da reflexão. É um momento que igualou a todos. Todos nós estamos no mesmo patamar. Aliás, nós sempre estivemos no mesmo patamar. Só que nós não víamos isso. E este momento veio trazer essa visão, veio mostrar isso para nós. Então, esta é a utilidade deste momento. É como atravessar o deserto. Vai ter fome, vai ter sede, vai ter medo, mas qual é a consolação que nos traz o Espiritismo? A certeza, porque o espírita, ele não acredita que nós somos uma alma eterna, que a nossa alma seja eterna. O espírita sabe que a alma é eterna, então ele tem certeza da imortalidade da alma e que nós vamos continuar. Se nós deixarmos de existir fisicamente aqui no planeta Terra, nós simplesmente vamos mudar para o plano espiritual. E nós vamos continuar este trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos continuar lá. Não quer dizer que tudo vai mudar, que lá nós seremos outra pessoa, nós seremos as mesmas pessoas, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Então, aqui na nossa existência terrestre, nós temos que aproveitar este momento para adquirir a maior quantidade de qualidades, corrigir a maior quantidade de defeitos que nós pudermos, para que quando nós estivermos no plano espiritual, o nosso trabalho já seja menor. Lá nós vamos aprender também, vamos trabalhar também, mas se nós não fizermos a nossa parte aqui no planeta Terra, não adianta. Não podemos sonhar com um lugar bem melhor do que o que nós ocupamos agora, se nós não trabalharmos para isso. Tem uma mensagem atribuída a André Luiz, que eu gostaria de ler neste momento, para trazer esperança para o momento atual.
O título é A Vida é uma Dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também é. A dança é a dança da vida. Dance-a de forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças, elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desperdício à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem, só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com os seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia. Juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Sem dúvida, uma bela mensagem para o nosso despertar. Bem, eu não posso me alongar muito, agradeço a todos a companhia e todos nós estamos orando por todos os nossos companheiros, por todos os seres humanos. A minha família, que é católica, está ali em outra sala, em uma reunião com o padre, eles estão orando, fazendo uma reunião também, estão orando, eu, quando posso, também participo, porque, graças a Deus, esta maravilhosa filosofia não me proíbe, né, não me proíbe nada, ela me cobra tudo, mas ela não me proíbe nada, principalmente aquilo que é muito bom e saudável, como orar, igual eles estão fazendo os nossos amigos, e tenho certeza que todas as outras religiões também estão todas unidas neste momento, em oração, pela melhoria do mundo, pela melhoria da qualidade de vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.